Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que estão a ver este vídeo. Então, esta é a aula prática do módulo 4, que iremos falar sobre gerenciamento de dados no Excel. Então, no módulo 4, iremos trabalhar com os dados. O objetivo da aula é de ensinar o formando a organizar, controlar e proteger dados no Excel, garantindo mais eficiência e segurança e também a produtividade. Então temos cá a classificação de dados, que é a ordenação, que é o ponto número 1. Irei ensinar como classificar os dados para vir em ordem crescente ou decrescente, né? Porque na inserção de dados nós podemos apenas inserir os dados sem a devida organização. Então, deve-se fazer a organização dos dados. Por exemplo, irei trabalhar cá com o nosso com a nossa pauta da turma A. Então, estamos cá no Excel, então temos cá a nossa pauta. Então, os nossos dados cá na nossa pauta, né? E como estão a ver, os nomes, puxar o zoom, os nossos nomes cá estão em ordem crescente, isto é, começando com as primeiras iniciais, que é a letra A, C, D, F e etc. Então, na nossa aula teórica, no ponto número 1, irei ensinar como fazer a classificação de dados, isto é, ordenar os dados para ver em forma de decrescente ou descrescente. Então, temos cá alguns passo a passo que devemos ir na ferramenta Data ou a ferramenta Dados, e no canto temos algumas opções para poder fazer a seleção dos dados. Então, o que permite organizar dados em ordem alfabética, isto é, da letra A até a letra Z, ou letra Z, né, até a letra A. E também os números, né, que é a numérica. Ele pode fazer a ordem numérica da nota maior até a nota menor. Isto faz com a organização dos dados. Também data, podemos ver a data mais antiga até a data mais recente. Então, o Excel tem esta funcionalidade de poder fazer. Então, como fazer este ponto? O primeiro passo é selecionar a tabela, vou mostrar o zoom, para nós podermos fazer a seleção dos dados. Primeiro devemos selecionar a tabela. Depois de selecionar a tabela, é ir na ferramenta Dados, né? Ferramenta Dados, que é e ir no classificar. Depois devemos escolher a coluna que nós queremos organizar os nossos dados. Após isso, devemos ir no ponto número 4, que defina que a ordem, se é crescente ou decrescente. Então, vamos fazer este 4 passos com a nossa pauta. Temos cá a nossa pauta, né? Então, o primeiro passo é vir cá nas ferramentas onde tem o Home, inserir, Page Layout, Fórmulas e Data. Cá na ferramenta Data, entrando nela, temos esta ferramenta aqui que está no Sort e and Filter, que é a organização e o filtro, funil. Então, temos cá no Sort. O primeiro passo é, como diz na nossa aula teórica, o primeiro passo é selecionar a tabela. Depois, vá em Dados, vá no Classificar. Escolha a coluna e defina a ordem. Então, vamos selecionar a tabela. Para selecionar a tabela, é só vir na primeira célula,
apertar o Ctrl A, ele seleciona automaticamente toda a tabela. Após isso, vemos cá no sort, né? No sort, cá no sort. Então, após isso, vamos em filtrar. Cá no filtro aparece esta coluna, que é a coluna A, que tem os nomes completos. Então, vindo cá, tem o sinal cá. Ele aparece a organização, que está de forma crescente. Isto é, de A para Z. Então, irei trocar agora para pôr de forma decrescente, de Z para A, os nomes. Então, automaticamente, os nomes mudaram, né? Passaram a estar do Z para A, que é o V, o R, o P, o L e etc. Não. É dessa forma que nós devemos organizar os nossos dados. Primeiro é selecionar a tabela, ir na ferramenta Data, que é o Dados, usar o filtro e vir cá nesta setinha, né? Nesta setinha, que é para selecionar os nomes. Então, desse jeito já está em forma crescente. Também podemos procurar saber o maior número, né? São os dados, o maior número. Por exemplo, temos o módulo 3, que queremos saber qual foi ou quais foram os estudantes que tiveram a maior nota no módulo 3. Então, vamos vir cá, nesta setinha, vamos no módulo 3, né? Na coluna D, e vir cá nesta setinha. Cá também aparecem as notas. Então, nós podemos colocar de Z a A. Vai aparecer a maior nota até a última nota. Então, vamos usar. Ele aparece as primeiras maiores notas do módulo 3. Então, o que se modificou aqui é apenas o módulo 3. É apenas a coluna D. E automaticamente mudou todos os nomes, né? Temos, por exemplo, a chefe, a Alice, teve 20 valores. Felipe teve 20 valores. Lourdes Flora teve 20. A Pink teve 20. Então, foram 4 formandos que tiveram a máxima nota no módulo 3. Apenas o módulo 3. Apenas o módulo 3. Então, é dessa forma que nós podemos modificar os dados. Então, deixa pouco como está. Depois, vamos na nossa aula teórica. Vimos também o ponto número 2, que são os filtros, né? Os filtros, o que servem? Nós, na nossa infância, creio eu, que buscavam água nas bombas, em que lá usava-se o filtro, que é o funil. Então, usa esse funil para fazer a classificação dos dados, ou para filtrar a água que vem de forma descontrolada e para vir de forma organizada. Então, usa o filtro. No Excel também temos esta ferramenta, né? Que está na ferramenta também dados e após temos o filtro. Por exemplo, cá temos, exemplo desta tabela que vem a coluna A, a coluna B e a coluna C. Temos vendedor, renda total, temos idade. Então, nós podemos filtrar apenas a coluna D para ver apenas os dados da coluna D. Também podemos filtrar o vendedor para ver os dados apenas da coluna A. Então, suponhamos que este é a água que está de forma descontrolada e nós queremos controlar através do filtro. Então, devemos filtrar apenas o que nós queremos. Então, como isso funciona? Então, temos aqui como fazer. Selecione a tabela, vá em dados e vá em filtro. Então, depois, clique na seta da coluna, escolha o que deseja ver, né? Então, o filtro serve para filtrar apenas os dados que nós desejamos
ver. Então, isto como funciona na prática? Temos cá uma tabela, né? Que é a nossa pauta. O primeiro passo é marcar toda a tabela, né? Que é marcar a primeira célula e pisar Ctrl A, ele marca automaticamente toda a nossa tabela. Depois de nós marcarmos a tabela, vamos na ferramenta, temos cá a ferramenta Home, Insert, Page Layout, Fórmula e temos a data. Então, vamos vir cá num filtro. Então, se nós pisarmos o filtro, olhe, o filtro está desligado e cá não tem nenhuma seta para nós modificarmos ou para nós ver apenas os dados de uma coluna. Então, mas se nós pisarmos cá no filtro, olhem que aparece este sinal cá de um triângulo muito pequeno em todas as colunas. Então, nós podemos filtrar, por exemplo, o módulo 2 para ver apenas os valores do módulo 2. Então, vamos pisar nele. Vamos filtrar para ver a maior nota do módulo 2. Quem teve a maior nota. Então, já modificamos, não teve nenhum 20 no módulo 2, não teve nenhum 20, deixa-me ver bem, não, teve 20. Nós temos cá o módulo 2, teve o módulo 3, que só teve apenas 5 20 valores, que é a máxima nota, enquanto no módulo 2 temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 20, que é da formanda Alice, Antônio, Armando, Leonardo, Lourdes e o formando Pinto e por último a formanda Rita, que teve 20 valores no módulo 2. Então é dessa forma que nós usamos a ferramenta filtro. Então, pois vamos na nossa aula teórica, vamos ver a validação de dados. O que é isto de validação de dados? Nós validamos apenas a célula para que apenas recebemos, ou melhor, nós, em outras palavras, nós limitamos uma determinada célula para receber apenas um determinado dado. Pode ser texto, pode ser números e pode ser também data. Então, nós limitamos, nós validamos a célula para receber determinado dado. Então, temos cá, por exemplo, nesta tabela aqui, que tem os dias da semana, né? Que é Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, né? Que são os dias da semana, que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, os dias da semana foram validados para receber apenas a temperatura, né? Temos cá para receber apenas os dados em numérico. Temos 65, 68 graus, 59 graus, 70 graus e 68 graus. Então, esta célula aqui foi validada para receber apenas os números, né? Então, se eu tentar colocar cá o dado de forma em texto, irá recusar, porque a célula, né, o quadradinho foi validado para receber apenas os números. Então, como se faz este processo de validação? Controla o que pode ser digitado numa célula. Então, a nossa base cá é célula. Ele controla todos os dados que devem entrar numa célula. É célula. Como fazer? Selecione a célula. Vai em dados e vai em validação de dados. Então, estamos a trabalhar com a ferramenta dados do Excel. Então, iremos seguir estes 3 passos, que é selecionar a célula, ir em dados, ir em validação de dados, escolher o tipo. O tipo, nós tivemos no módulo 1, temos 3 tipos de dados, que são as listas, os números e datas, né? Que é o texto, número, data. Então, vamos fazer isso com o nosso exemplo de pauta. O primeiro passo, já para a validação de dados, não é mais selecionar toda a tabela. É apenas selecionar a célula que nós queremos validar. Por exemplo, selecionamos a célula do módulo 3, que é o 20 valores. Então, vamos selecionar, depois vamos na ferramenta Home, inserir, Page Layout, Fórmula e Data. Na Data, vamos na validação de dados. O meu Excel está em inglês, mas se nós procurarmos cá, temos esta opção aqui que é Date Validation, né? Que está em inglês.
que significa validação de dados. Não, vamos pisar nela. Ao pisar nela, ela nos dá opções, né? Se queremos validar a data, se queremos validar o círculo ou se queremos excluir a validação em círculo. Nós vamos na primeira, que é validação de dados. Então, pisando nela na validação de dados, nos dá esta opção cá, que está na nossa aula teórica. Todos podem ver, cá na nossa aula teórica, temos cá esta opção aqui, que nos deu como exemplo. Esta é que nós aqui podemos modificar. Se nós queremos validar apenas os textos para a nossa célula receber apenas o texto, o número ou etc. Então, indo para o Excel, cá neste onde eu vim valores, quero validar para receber apenas números. Depois validar para receber apenas números decimais. Por exemplo, em Metcai nós temos números decimais que vêm na ilógica. Então, irei validar para receber apenas número decimal. Tá? Irei dar no decimal e OK. Depois temos o máximo. Cada menu nos dá o máximo. Irá começar mínimo 1 até 10. E OK. Então, eu validei esta célula para receber números decimais de 1 a 20. Se eu tentar colocar o número 40, ele vai recusar. Nos deu esta opção aqui de volume e o if not validation. Tipo, o volume não foi validado nesta célula. Então, mas se eu colocar cá o 10, por exemplo, ele irá aceitar. Então, isto quem faz é validação de dados. Isto é muito importante para situações, por exemplo, de estamos a trabalhar numa escola e na escola queremos validar, né? Queremos validar os números, né? Por exemplo, fizemos numa coluna para verificar, para validar apenas as notas de 0 a 20 valor. Então, tem aqueles casos que o docente está com sono, ou o professor está com sono, que pode tentar colocar 40 valores. Então, se a coluna foi validada, irá negar, né? Irá negar. Então, faz isso com a validação de célula. Então, por último, temos cá a nossa ferramenta que é proteção de planilhas. Proteção de planilhas. Ultimamente, nós trabalhamos numa empresa ou numa escola secundária em que o computador é universal para muitas pessoas. Então, nestes casos, devemos usar a proteção de planilhas. Por quê? Porque nós iremos colocar a nossa senha para outros colegas não poderem ter acesso e poder modificar. Por exemplo, eu sou um professor de escola secundária e dou a disciplina de física. Também temos um outro professor que dá matemática, mas mesmo usamos os mesmos computadores, porque o nosso país é um país pobre que não tem acesso a vários computadores. Então, usamos o mesmo computador. E trabalhamos com o Excel para fazer o lançamento das notas. E lá tem várias planilhas. Então, o professor de matemática talvez tenha uma prima dele que está mal na minha disciplina e pode tentar modificar meus dados. Então, não irá modificar porque irei fazer a proteção de planilhas. Porque a minha planilha terá senha, né? Então, faz isso como proteção de planilhas para que o meu dado seja apenas o meu dado, para ninguém tenha acesso. Então, faz isso como proteção de planilhas. Então, a dizer que planilhas não é só, é que nem a página de um livro. Visto que no livro tem muitas páginas, então também no Excel tem muitas planilhas.
no único documento. Então, temos, por exemplo, dados para comprovar. Então, temos, por exemplo, aqui este dado que está em negrito, né, que está de forma congelada, que é o nome do autor, CPF do autor, que está congelado. Então, quer dizer que esta coluna B, o dado cá nesta planilha, foi protegida. São dados importantes, que é, por exemplo, o número de banco de alguém, deve ser protegido. Então, como vamos fazer esta proteção de planilha? Temos cá na ferramenta Info e vimos cá na Protect Workbook, né? Que é proteger a nossa planilha. Então, temos esta proteção que é Protect Workbook, né? Como eu disse que planilhas é a mesma coisa dizer são páginas de um livro, né? Workbook, né? Pode ser traduzido como páginas, né? De um trabalho. Book é livro, ou melhor, página de um livro. Então, como proteger? Na nossa aula teórica nos ensina. Podemos proteger as colunas ou também podemos proteger toda a planilha. Então, para proteger toda a planilha, devemos vir na ferramenta. Temos cá, por exemplo, isto, que é a formatação. Eu passo a selecionar, depois 2, é formatar a coluna, depois a ferramenta Home, coluna, depois tem formato de célula. Então, o que impede alterações não autorizadas, né? Nós podemos proteger uma coluna para que ninguém possa modificar sem ter acesso à senha. Como fazer? Vá em revisão, né? A revisão está na ferramenta. Está nessa ferramenta temos o Home, o Insert, o Payload, a forma Data. Depois de Data temos o Review, que é revisão. Então, cá nos ensina, vá na revisão, né? E vá na proteger planilhas, né? Defina uma senha. Pois escolha o que pode ou não ser alterado. Então, vamos fazer isso de forma prática, com esses 3 passos, né? Para todos vocês poderem compreender, porque a formação online é mais prática e é mais boa. Então, vamos cá no Excel e vamos seguir este passo, que é ir na revisão, na ferramenta revisão, e no proteger planilha e definir uma senha. Escolha o que pode ou não ser alterado. Pois, já está. Então, por exemplo, ele protege fórmulas, evita que usuários apaguem dados, libera apenas algumas células. Então, cá nos ensina a proteger as células da outra planilha. Então, vamos fazer isso de forma prática, que é a proteção de planilhas. Então, quer proteger, por exemplo, a nota da chefe. Né? A chefe, ela teve 20 valores, então eu quero proteger. Deixa eu voltar para este documento. A chefe, por exemplo, teve 20 valores. A chefe teve 20 valores. Aí eu coloquei limite nesta coisa. Ok. Por exemplo, quer proteger a... Deixa-me recuar. Nomes. Por exemplo, a chefe teve 20 valores. Então, eu quero proteger a nota da chefe, Alice, no módulo 3, para ninguém alterar este 20 valor. O que tem que fazer? O primeiro passo é marcar a célula, ir na ferramenta Home, Insert, Payload, Fórmula e Data e por fim a revisão. Cá na revisão, temos cá
Protect Suite, que proteger toda a planilha. Temos Protect Workbook, que é proteger apenas algumas células. Então vamos ver cá na proteção de planilha. Já nele, cá, o que ele nos pede? Selecione as células que pretendes proteger. Por exemplo, já selecionei a nota de chefe. Todos estão a ver que é este 20 aqui, da formanda Alice. Este 20. Então, cá está nos pedir password. Então, irei colocar 0000. Então, 4 zeros. Depois revisar. Ok. Irei proteger para ninguém modificar. Então, temos aqui a formatação de célula. Temos formação de coluna. Temos também insert coluna e muito mais. Então, irei proteger apenas esta célula de valor. E reter password. É para repetir o password, que é 4 zeros. E dessa forma, se eu tentava alterar o dado cá, o 20 valor, vamos tentar ver. Ele nos nega. Diz que a célula foi protegida. Então, como desproteger? The cell of chart you try to change is protect switch. Né? Diz que esta planilha foi protegida. Mas para este caso, que parece que é toda a coluna que foi, é toda a planilha que foi protegida. Então, como desproteger? Estou vir novamente. Por exemplo, se nós vimos cá na revisão, olhem que aqui está escrito unprotect, que é desproteger. Enquanto antes estava escrito protect suite, que é proteger a planilha. Agora está unprotect. Então, pisando nele, vai nos pedir a senha. Né? Desse jeito, este documento, esta planilha está protegida, mas se eu colocar agora a senha, 1, 2, 3, 4, que pode dizer, já tenho acesso à minha planilha. Né? Agora já posso alterar. Por exemplo, já está aceitar para eu alterar. Então, este era o módulo 4, onde vimos essas 4 opções, que classificar por nome, né? Que usamos também, aprendemos como filtrar para apenas vermos o dado de uma determinada coluna. Aprendemos a validar a célula, que podemos validar o sexo do aluno ou lista. Aprendemos como fazer a proteção de planilha, como proteger a nossa planilha com uma senha para outros colegas não poderem modificar a nossa planilha. Né? Então, estes foram os 4 pontos que nós aprendemos no módulo 4 e irão sair no teste apenas estes 4 pontos, o teste que iremos fazer amanhã, que irá custar apenas 20 meticais por cada teste. Então, será um teste muito interessante. Dicas importantes. Sempre transforme os dados em tabela. Ctrl T. Evite deixar células vazias. Use validação para evitar erros. Né? Como eu disse, temos o caso de um professor que está com sono, que ele pode errar a nota do aluno. Então, deve-se usar a validação para evitar erros. Depois temos proteja dados importantes. Nós devemos proteger nossos dados, porque aprendemos estamos numa escola que tem 2, 3 docentes que podem querer, né, por malícia, querer alterar os dados. Então, devemos proteger os nossos dados, tanto nas empresas, tanto no nosso trabalho. Então, conclusão. Com essas ferramentas, você consegue organizar dados rapidamente, encontrar informações com facilidade, evitar erros e proteger informações importantes. Então, este foi a aula do módulo número 4. Temos como tema gerenciamento de dados, onde aprendemos a
organizar os nossos dados para vir em ordem crescente ou decrescente, onde aprendemos a controlar as nossas células, que é a validação de célula. Também usamos o filtro para vermos o aluno, o melhor aluno de uma escola, e aprendemos também como proteger os nossos dados, né, para dados ficar bem protegidos no Excel, para garantir mais eficiência, segurança e produtividade. Então, muito obrigado pelo tempo dispensado. Esta é a aula prática e aula teórica do módulo 4 para os formandos que, por motivo de trabalho, não puderam acompanhar ao vivo. Então, muito obrigado. Até a próxima aula.